Bem-vindos ao nosso projeto. Ele consiste basicamente em um controle de nível de uma caixa d'água com um reservatório secundário. Esse daqui é o nosso projeto. Como eu dito, ele tem um reservatório e tem o tanque principal. O nosso dever no projeto seria deixar o nível do reservatório principal, ou seja, a caixa d'água, entre o nível mínimo e o nível máximo. E o reservatório, ele não pode cair abaixo do nível mínimo para não deixar o motor, que vai bombear a água para o tanque principal, para o tanque produto, fazendo isso no seco, senão poderia ocorrer alguns danos nele. Para isso, a gente vai usar um painel de controle com liga e desliga e um LED que vai nos dizer se o sistema está ligado. Para que seja feito o acionamento do motor, vamos usar relés que serão controlados por um sistema lógico que será controlado por sua vez pelo painel de controle. O sistema lógico, por sua vez, será composto por LEDs SR7 Reset, que no caso ele está sendo construído por duas portas lógicas NOR. A diferença de um LED para somente duas portas lógicas é que ele tem uma memória, ou seja, eu ativei ali, deu nível lógico alto, ou seja, está passando energia, mas quando eu desativei, continuou passando energia, ou seja, ele armazenou na memória dele, né, vamos dizer assim, por causa desse cruzamento aí no meio, que aquele nível lógico é 1, independente se a gente tirar o clique do botão, vamos dizer assim. E no reset, se a gente clicar, ele vai tirar o nível lógico da outra saída e vai passar para de cima. Ou seja, a gente tem uma saída e a segunda saída vai ser o inverso dela. Agora para o nosso projeto estamos usando dois LEDs SR, um em cima e um embaixo, um botão que vai sinalizar o liga, o desliga, o sensor de nível mínimo do reservatório, o sensor de nível baixo da caixa d'água e o sensor de nível alto. No caso, com a condição em que o sensor de nível mínimo diz que o motor pode trabalhar, o sistema está funcionando perfeitamente. No caso, se desligarmos, ele vai parar e se acionarmos o botão de desliga também. Quando o sensor de nível alto disser que a água chegou no máximo, ele vai cortar toda a alimentação do motor e o sistema vai parar. Quando o sistema estiver parado e o sensor de nível baixo disser que a água chegou no mínimo do reservatório principal, ou seja, da caixa d'água, o motor volta a funcionar de novo. Para que o motor trifásico seja ativado por um sistema lógico de um microcontrolador que opera entre 3,3 volts de corrente contínua até 5 volts, e o sistema trifásico, opera em 380 volts de corrente alternada, vamos usar um relé de estado sólido, que seria esse maior aí indicado, que teria duas entradas para o microcontrolador, que por sua vez fariam o gate, ou seja, eles dariam um trigger, diria para o relé, pode passar a tensão que está vindo da alimentação trifásica da rede e pode sair a alimentação para o motor. No caso, o relé, aí tem duas explicações de como eles funcionam, relé ou relé, que ele é composto basicamente por um contato móvel, um contato sólido, vamos dizer assim, um contato fixo e uma bobina. Essa bobina vai eletrizar, vai gerar um campo magnético que vai puxar o contato móvel, assim fazendo contato com o contato fixo. Por isso até que o relé dá aquele barulhinho de estalo, é o contato sendo feito. E desse modo pode passar uma tensão e uma corrente mais alta do outro lado, sendo acionado por uma tensão e uma corrente mais baixa. E outra solução que também implementamos seria com o microcontrolador, no caso o Arduino, que usamos o Tinkercad, que é um software de simulação de componentes eletrônicos e também da implementação da linguagem C, ou seja, da programação para programar a parte física, que dispensaria o uso desses LEDs, no caso o uso de CIs e esses componentes eletrônicos, porque no caso
o Arduino, outros microcontroladores como ESP, Raspberry Pi, entre outros, você consegue, com uma lógica de programação, fazer com que ele acione, vamos supor, o motor, acione um LED, acione o que você pensar, leia um sinal analógico de um sensor seja ultrassônico, como é nesse caso. E aqui, nessa simulação, fizemos um sensor de nível em porcentagem, ou seja, ele vai ler o topo da água, ou seja, a distância em que o topo da água está do sensor ultrassônico, e chegando perto do sensor ultrassônico, definimos uma distância que seria o 100%. Então, o 0% começaria do fundo, e à medida que for enchendo, a porcentagem vai aumentando, usando 3 displays de 7 segmentos, um sensor ultrassônico e 3 transistores com resistores, e por fim, a implementação do código em linguagem C, controle do microcontrolador. Esse foi o nosso projeto.